Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora vocês vão assistir essa videoaula, então cumprimento vocês dessa forma. Bom, essa videoaula hoje vai tratar das raízes quadradas aproximadas ou das raízes aproximadas. Então nós vamos trabalhar esse assunto nessa pequena videoaula, é uma micro videoaula, certo? Mas diretamente relacionada com o assunto, direcionada para vocês já aprenderem na prática como é que se extrai esse tipo de raiz. Nós aprendemos como trabalhar com as raízes exatas através da decomposição de fatores primos. A raiz aproximada é bem parecido, mas existe uma distinção grande em relação a isso e é necessário que a gente aprenda, até porque lá no final do ano a gente vai precisar saber extrair esse tipo de raiz e relacionar com os números decimais e até com frações, se necessário for, certo? Boa aula! Olá pessoal, hoje nossa videoaula é sobre raiz aproximada. No caso a gente aqui raiz quadrada, certo? Como é que eu faço isso? Aqui eu tenho raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8 não é uma raiz exata, né? É um número irracional. Então a gente não tem como fazer simplesmente aqui de cabeça. Então, como é que eu vou fazer a raiz quadrada aproximada? A gente não tem como dizer exatamente quanto é, mas tem como aproximar. Como é que seria? Eu tenho que ver a raiz quadrada à esquerda e à direita mais próxima do 8. Como assim? A raiz quadrada de 9 é o número logo depois, né, do 8. A raiz quadrada de 9 existe. Quanto é? É 3. Vamos escrever aqui embaixo. A raiz quadrada de 9 é 3. Qual é outro número que tem raiz quadrada antes do 8? Vamos ver? Qual é o número que tem raiz quadrada antes do 8? É justamente o 4. Raiz quadrada de 4 é 2. O que é que significa isso? Que a raiz quadrada de 8 é exatamente um número entre 2 e 3. Como o 8 é menor que o 9, ele não pode ter uma raiz quadrada maior que o 9. Então, ele não pode ter raiz quadrada maior que 3. Como o 8 é maior do que o 4, ele não pode ter uma raiz quadrada menor que 2. Então, a raiz quadrada é 2, alguma coisa. É um número entre 2 e 3. Agora, como é que a gente pode aproximar mais ainda? É 2, alguma coisa. Agora, eu posso prestar atenção que o 8 está muito mais próximo do 9 do que do 4. Então, eu vou botar 2,8. Se você botasse 2,7, 2,9, não estaria errado. Ó, vou dizer que é aproximadamente 2,8. É um número maior que 2 e menor que 3, certo? Agora vamos ver outra, ver se a gente entendeu mesmo qual é a lógica disso aqui. 60. Qual seria a raiz quadrada de 60? É um número irracional, é uma raiz que não é exata, então a gente pode aproximar. Como é que a gente vai aproximar isso? Vamos procurar um número maior do que 60 que tem a raiz quadrada. Quem é? Agora tem que ser o próximo, certo? Ah, raiz quadrada de 100. Não, raiz quadrada de 100. Por que eu não posso botar aqui raiz quadrada de 100? Porque tem um número mais próximo do 60 que tem raiz quadrada, que é quem? O 64. O 64 tem raiz quadrada. Quanto é raiz quadrada de 64? 8, certo, pessoal? Vamos botar aqui uma setinha. A raiz quadrada de 64 é 8. 8 vezes 8, 64. Qual o número menor que 60 que tem raiz quadrada? Ah, 16. Raiz quadrada de 16 é 4, mas não é 16, ok? Tem um número aqui mais perto do 60. À esquerda, quem seria? É o 49. O 49 tem raiz quadrada exata. Qual é a raiz quadrada de 49? Raiz quadrada de 49 é 7. O que é que significa isso? Que o 60 é menor que o 64. Mas ele é maior que o 49. Então, a raiz quadrada dele está entre 7 e 8. É 7, alguma coisa. O 60 está mais próximo do 64. Então, ele é 7, um número bem mais próximo aqui do 8. Eu vou botar 7,7. Se você botar 7,6, 7,9, não estaria errado. Porque aqui a gente está aproximando. A gente não tem como dar o valor exato.
Então, ela é o quê? Maior do que o 7, porém é menor que o 8. Ok, pessoal? E a última aqui, só para a gente consolidar. Qual é a aproximação aqui da raiz quadrada de 23? Eu não sei quanto é a raiz quadrada de 23 exata, não existe raiz quadrada exata. Então, eu vou botar aqui, ó, a raiz quadrada mais próxima é o 25. É isso? Raiz quadrada de 25 é quanto? Raiz quadrada de 25 é 5. E a esquerda aqui? Qual seria o número mais próximo do 23 que tem raiz quadrada? Seria o 16. Raiz quadrada de 16 é quanto? É 4. Agora preste atenção no detalhe. Sempre esse número e esse, eles são consecutivos. Ó, 4 e 5, né? Não pode dar 4 e 6 não, certo? Não pode dar pular 2 não, só pula 1. 4, 5. Esse outro, 7, 8, tá vendo? 2, 3. Então, preste atenção nesse detalhe para já ajuda na hora de pensar dos números, né? E agora, para terminar, qual seria a raiz aproximada de 23? A raiz quadrada aproximada de 23 é um número maior que 4 e menor que 5. Então é 4, alguma coisa. Como o 23 está mais perto do 25, eu vou botar, sei lá, 4,7. Se você botasse 4,6, 4,8, 4,9, não estaria errado, porque a gente está aqui aproximando. Ok, pessoal. Até uma próxima videoaula. Obrigado.